palavra do Senhor diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei e vos abrirá. E o Senhor tem o momento certo de enviar a bênção, de enviar o socorro, o momento perfeito. Não desista de orar, mesmo que pareça que Ele não está ouvindo, mas Ele é perfeito e faz tudo no perfeito tempo. Não desista, meu irmão. Ânimo, fortalece o teu coração na presença do Senhor. Continua buscando, orando, lendo a palavra, e o Senhor te dará vitória no devido tempo. Glória a Deus. Amados irmãos, agora vamos estar passando por uma breve reflexão bíblica por parte do pastor Manuel Araújo. Desde já agradeço a vossa atenção até aqui. Deus em Cristo vos abençoe. E saudação para a irmã Nina, que está lá em Barcelona. Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe, amada irmã. Muito obrigada, irmã, Amém. pelo apoio, Obrigado. pelas vossas Abençoe. orações, Deus e todos guarde os que seus entraram passos. e que não se identificaram também, mas que Amém. nós sabemos que estão dando esse apoio, orando por nós. Que Deus vos abençoe grande e poderosamente. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor y bendiciones para los hermanos de habla hispana. Amém, amados irmãos. Amém, irmãos. Se perguntasse a Davi o que é que ele teria de dizer em relação a esse louvor, ele responderia: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, a gente não tem motivo para desistir. De jeito nenhum. Eu quero dar uma ponderaçãozinha aqui a respeito de uma passagem na Bíblia que me chamou bastante atenção. Vamos lá para Mateus, capítulo 21, versículo 10 e o 11. Tá? Bem, tá bem. Glória a Deus. Versículo 10 e 11, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Versículo 10 e 11 diz assim: e entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é este? E a multidão clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus. Interessante essa passagem, me chamou bastante atenção, que muita gente perguntaram: quem é este? E a multidão tampouco sabia. Simplesmente disseram: este é Jesus, um profeta de Nazaré. O mundo segue desconhecendo. Se você fosse perguntar hoje quem é Jesus para você, ou se alguém lhe perguntasse para você quem é Jesus para você, os filósofos dizem que Jesus foi só um homem sábio, um profeta. Muitos têm essa resposta de que Jesus foi mais um profeta, foi um homem sábio, foi uma pessoa inteligente, foi um judeu, um religioso. Mas quem era realmente Jesus? Jesus perguntou para os seus discípulos: o que diz as pessoas a meu respeito? E eles responderam: olha, Senhor, as pessoas dizem que tu és um profeta. Pode que seja Jeremias, Elias, Eliseu, até mesmo João Batista, que ressuscitou. Então Jesus perguntou para eles, que andava com ele mesmo, e disse: vocês, quem dizeis que eu sou? Então se Pedro se adiantou e disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, até que enfim saiu a resposta coerente e Jesus disse: bem-aventurado Pedro, és tu, e não te revelaste isto, nem carne nem sangue, mas o Espírito Santo te revelaste. Tá? Agora, o que acontece? Por que as pessoas não sabem quem é Cristo? Porque este mundo está debaixo de uma cegueira espiritual, de uma mortandade espiritual, submerso num mundo de hipocrisia e de engano, que recorre à religião e aceita e fazem deuses para si de todo jeito, de toda maneira. E é mais, misturam qualquer coisa que eles fazem como Deus, que eles escolhem e fazem com as próprias mãos, e dão o nome de Deus. Está escrito em Jeremias, está escrito nos Salmos, está escrito em outras passagens da Bíblia que eles pegam, dão forma a um objeto, a semelhança de um ser humano, e chama de Deus. E querem que mesclar ou misturar, que seja, ou que retenha, ou que receba poder divino, que tenha poder da divindade do Criador, mas não tem nenhum poder, e eles gostam e se prendem a esses deuses feitos com as próprias mãos, ou que alguém, um filósofo, alguém qualquer aí, um religioso, o coloca como se fosse Deus. Por quê? Porque esses deuses não têm poder nenhum para o repreender, para recriminar, para ensinar a eles o que eles fazem, a sua maneira de viver desenfreada. E eles fazem o que dá no nariz, o que dá na telha, e não tem nenhuma repreensão. Por quê? Porque não são deuses, não são vivos, não tem poder algum. Como pode repreendê-lo? Como pode lhes ensinar? Por que isso acontece? Porque este mundo já está coberto pelo pecado, a cegueira. A Bíblia diz que o Deus deste século, ou seja, deste mundo, o Deus deste mundo, cegou o entendimento das pessoas, dos incrédulos, para que eles não vissem a luz do Evangelho de Cristo. Por isso que as pessoas se resistem, as pessoas não conseguem ver o brilho do Evangelho da salvação. O único Evangelho que tem poder, que traz a solução para a humanidade, que traz a reconciliação, que traz o perdão, que traz a quitação da dívida do homem para com Deus, o Evangelho de Cristo. A liberdade que o ser humano precisa. O Senhor Jesus disse em João 8,32, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Este Evangelho. É preciso que as pessoas recebam, conheçam, mas as pessoas rejeitam isso. Na maioria absoluta da humanidade.
estão alienadas de Deus. Ainda que chamam a Deus, ainda que dizem que tem, ou que conhece a Deus, ou que teme a Deus, mas não. Existem casos, e eu posso dizer como testemunha, porque em um evangelismo que eu fazia na Espanha, encontrando uma senhora que eu me dirigi a ela, pedindo permisso para entregar-lhe um folheto, um tratado de uma pequena mensagem bíblica, ela desviou e dizendo, não senhor, eu tenho muita fé em Deus. Eu não preciso disso, eu tenho muita fé em Deus. Quer dizer, como pode uma pessoa que tem muita fé em Deus rejeitar a palavra de Deus? Eu lhe pergunto. E principalmente, isso falando de Deus, que está sempre na boca de todo mundo, menos dos ateus, do agnóstico. Mas da maioria absoluta dos religiosos estão com o nome de Deus na boca. Mas se tratando de Jesus, o caso ainda é muito mais sério. Não tem quem conheça, não querem a Jesus, que é o autor, é o consumador, é o redimidor, é o único que veio oferecer-se na cruz para redimir a humanidade que estava submersa em pecado. A humanidade está submersa no pecado, este mundo jaz no maligno, disse Jesus. Você vê aqui, quem é Jesus? Ora, se você perguntar para muita gente na mídia, e até pessoas que se diz cristã, Jesus é um cara legal. E outras pessoas, é um cara lá de cima. Oh, por favor. Brincadeira, hein? Muitas expressões que não alcança, que não tem a mínima relação com quem é Cristo. Cristo é o Filho do Deus vivo. Aleluia. O Messias, o Salvador, o Redentor das almas perdidas. Louvado seja o nome do Senhor. A multidão continua em pleno século 21, sem saber quem é Cristo, enganada e submersa no mundo de hipocrisia e se enganando com a religião, confiando na religião e confiando em homens, e se aferrando, se apegando ao materialismo, porque se identifica, porque acha que tem segurança, dá para segurar, dá para confiar na riqueza, se rende ao poder da riqueza, mas não sabe quem é Cristo, não conhece a Cristo, não estão esperando a Cristo, não estão esperando a volta de Cristo, mesmo com todos os sinais que se apresentam nos dias de hoje. Glória a Deus. Estamos vendo os sinais acontecendo diante do nosso nariz. E de forma clara, acontecendo a instalação da nova ordem mundial declaradamente. Dentro de pouco tempo se levanta o presidente deste mundo, o presidente da nova ordem mundial, o líder mundial se levanta. E muitos não se darão conta disso. E muitos estão amedrontados, aterrorizados, apavorados por uma mentira que circula no mundo, porque o inimigo é profissional em mentira, é pai da mentira, e com a mentira ele usa e provoca
ameaças e medo, e assim afugenta as pessoas para serem escrava, continuarem escrava do pecado e possam ser manejadas por eles facilmente. Glória a Deus, foi forte. A multidão. Você ouviu por muito tempo a mentira que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Mentira de Satanás. Eu digo com propriedade, porque a Bíblia me autoriza a dizer. A Bíblia diz que com Deus a maioria absoluta e ademais a multidão crucificou a Jesus. A minoria pediu a Jesus, mas a maioria pediu: crucificam, crucificam. Portanto, aqui nós vemos o coro, a multidão, sem saber. É um profeta aí, um lá da Galileia, um profeta da Galileia, que, diga-se de passagem, que se sabe, como já foi dito por Natanael, que de Galileia não se esperava grandes coisas. Não poderia sair coisas boas. E quando aquela gente perguntava: quem é esse? Porque Jesus estava limpando o templo com autoridade, expulsando os cambistas, que estava fazendo da casa de Deus a casa de ladrões e chateadores, e ele com autoridade. E então a multidão, a gente perguntava: quem é esse? Ele disse: era um Jesus aí, o profeta de Nazaré, da Galileia. Tá? Portanto, nós vemos que continua essas informações errôneas, desinteressada a respeito do Salvador, do unigênito Filho de Deus, do Cristo, o Filho do Deus único. É mais, eles estudavam as Escrituras e não puderam identificar a Jesus, só insultavam a Jesus. Os próprios líderes religiosos insultavam a Jesus. Apesar dos milagres, da autoridade que ele fazia, os milagres que fazia, curando enfermos, coxos, e libertando os endemoniados, ressuscitando a morto, eles acusavam Jesus de fazer isso por poder de demônios. Você vê que eles conheciam os demônios, mas a Jesus eles não conheciam. E então, ele disseram aqui em João 8, 48 e 49 diz: responderam, pois, os judeus e lhes disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e que tens demônio? Respondeu Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Os líderes religiosos da época se diziam maestros e instrutores da humanidade. Fazia isso, insultando e desonrando o Filho de Deus. E hoje, naquela época, já faziam isso. E hoje, o que fazem as pessoas? O que mais fazem é desonrar a Deus. Como escaparão da ira vindoura, disse Jesus e disse João Batista. Hoje em dia vê aí as pessoas fazendo coisas abomináveis, usando a imagem, se referindo que estão atingindo a Cristo, trazendo ao opróbrio, fazendo coisas abomináveis, dizendo coisas abomináveis do Cristo. Por quê? Você não sabe por quê? Porque este mundo jaz no maligno. Não pense que todas as pessoas aqui são filhas de Deus. Não
Não, senhor. A Bíblia afirma que são criaturas de Deus. E filhos só aqueles que receberam a Cristo, que são filhos por adoção. Quem tem a Cristo tem a Deus. Quem não tem Cristo não tem a Deus. Mas a ira de Deus permanece sobre eles. Amém. Religião nenhuma salva. Nenhuma. Filosofia nenhuma salva. E você, tem muita gente aí também que não está nem atrás de salvação, porque ele é joio. Ele se contenta com as coisas deste mundo. Ele vive para o seu egoísmo. Ele vive para si. Isso não é só no mundo que se encontra. Até mesmo em meio às igrejas existem pessoas que vivem para o seu ventre, que só se preocupam com o aqui e o agora. Precisamos todos, quem quiser ir para o céu, reconheça a Cristo como seu único e suficiente Salvador, porque fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo não existe vida eterna, não tem vida, só a morte. Tá? Isso. Não pense que a multidão tem a razão que ela não tem. Isso é só para aqui, para este mundo terrenal. Tá? Mas para com Deus não. Para com Deus não. Estude a palavra. Tá? Porque é assim. Você vê que as desinformações, o descuido, aquela gente na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a própria gente que acompanhou ele ali, e era num dia de triunfo. Tá? Jesus demonstrando também as suas autoridades no templo. Mesmo assim, a multidão não o reconheceu. Simplesmente responderam como se fosse um qualquer. Jesus não é um qualquer, é o Senhor do universo, é o Todo-Poderoso. Ele Amém. Disse em Mateus 28, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, ai daqueles que tropeçarem, que se envergonharem em Jesus, que rejeitar a Jesus. Rejeitar a Jesus significa rejeitar a vida eterna. Aleluia. Crer em Jesus Cristo significa ter a vida eterna. Amém. Amém? Aleluia. Fique com esta palavra. Receba esta palavra. E comparta esta palavra, porque ela pode ajudar muita gente que está equivocada. Jesus está voltando. O cenário está demonstrando. Tudo está realmente se cumprindo, as profecias bíblicas e as palavras de Jesus, a promessa de Jesus. Está se cumprindo tudo na íntegra. Tudo que está acontecendo aqui está dentro do que a palavra de Deus tem prescrito. Tá? Nada está fugindo do controle de Deus. Tudo é para cumprimento das Escrituras. Portanto, se você está achando ruim, ou se você está com medo, vem para Jesus, vem para Deus que Ele te guarda. Ele guardou Daniel na cova dos leões. Ele guardou a Sadraque e a Mesaque e Abdenego dentro de um forno ardente de fogo. Tá? Ele guardou José no Egito. Ele guardou Esté na Síria. E ele guarda a todos aqueles que confiam nele. Aleluia. Tá? Então, abra mão do medo e venha para Cristo. Mas Glória a Deus. não se renda aos pés dos mentirosos, dos enganadores. Porque eles veio para roubar, matar e destruir. Aceite, entregue a tua vida a Cristo. Tá? E sinta o refrigério do perdão. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor amado, por mais este privilégio, Senhor, esses momentos de reflexão, esta palavra possa encontrar
guarida nos corações, Senhor amado, destas pessoas, Senhor, que têm sede de Ti, que têm vontade de Te conhecer, que têm vontade de estar contigo, que têm vontade, Senhor amado, de sentir a Tua presença, que têm vontade de morar contigo na eternidade, Senhor. Que Tu possa entrá-las, Senhor, em suas vidas, perdoar seus pecados, escreve seus nomes no livro da vida, e elas possam sentir o refrigério do perdão. Deus soberano e amado, em nome do Senhor Jesus, nós recomendamos todas estas pessoas debaixo da Tua poderosa mão. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço e te agradeço hoje e sempre. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido eterno Pai, a doces consolações e o cuidado do Espírito Santo descanse com a sua amada igreja aqui e em toda a face da terra, e todos digamos amém. Amém. E comparta esta palavra, porque pode servir para muita gente, principalmente aquelas pessoas que estão desesperadas, que estão com medo, estão se suicidando. Não cometa suicídio, venha para Cristo. O Ronildo está no plantão e está assistindo. Amém. Saudação. Pai do Senhor, saudação, Pai do Senhor para o irmão Ronildo, que está no plantão aí no seu trabalho. Deus abençoe. Amém. E bom trabalho para você. Deus guarde. Igualmente.